lá para as salinhas do berçário, as professoras vão estar orientando, tá? Queria convidar vocês a mais uma vez orarem comigo, agora para que Deus possa me dar sabedoria para compartilhar a palavra e dar sabedoria a vocês também para poderem aplicar a palavra na vida de vocês, amém? Senhor, muito obrigado, mais uma vez eu agradeço por esse dia, mais uma vez eu agradeço por tudo aquilo que nós já vivemos como igreja até aqui, e quero agora colocar esse momento nas suas mãos. Eu sei, Senhor, que na minha própria sabedoria eu não tenho nada a oferecer, mas eu clamo ao Senhor pela sabedoria que vem do alto, a sabedoria que o Senhor derrama sobre nós, que eu consiga compartilhar essa palavra hoje, expor essa palavra aos meus irmãos de forma a que todos possam compreender, e que dessa maneira o Teu Santo Espírito também possa agir na vida de todos, lhe dando a compreensão daquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Mas eu sei, meu Deus, que não adianta a gente simplesmente ouvir, é preciso que a palavra ouvida, ela se transforme em vida em nós e que nós possamos praticar isso durante a semana. Que essa semana, que é uma semana em que o nosso país comemora um tempo de festividades, de carnaval, que a gente possa, durante esse momento, ter em nós a verdadeira alegria e demonstrar a verdadeira alegria em Cristo Jesus através de todos os nossos relacionamentos e contatos nesse dia. Nos guarda aqui nessa manhã, guarda tudo aquilo que nos cerca e nos traga a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Nós temos, irmãos, aqui, todo primeiro domingo do mês, eu sou o pastor incumbido de compartilhar a palavra com vocês. E nossa igreja, para você que está visitando a gente tem trabalhado sobre a forma de exposição das Escrituras. Então nós não trazemos um tema, porque hoje, por exemplo, é domingo de carnaval, e eu creio que muitas igrejas, de repente, estão usando essa temática para poder pregar, e a gente continua expondo as Escrituras. Hoje eu vou continuar em Efésios, que é o texto que a gente tem estudado aqui no primeiro domingo, e hoje eu vou pegar mais um trecho do capítulo 5 de Efésios, a partir do versículo 7 até o versículo 20. Antes, porém, como nem todos estavam aqui, e para quem estava, porque passa um mês, a gente esquece, né? É engraçado como a gente ouve alguma coisa, chega um mês depois, no dia seguinte, pergunta: o que o pastor pregou ontem? Esqueci. Nós somos assim mesmo, e a nossa mente é assim mesmo, algumas coisas a gente guarda, quando conta uma historinha, às vezes a gente guarda a historinha, mas não guarda a aplicação da historinha. Então eu tenho que às vezes estar relembrando algumas coisas, e a carta aos Efésios é uma carta muito importante, como todas do Novo Testamento, mas nela existe na carta aos Efésios uma coisa que é um ensino de coisas muito profundas a respeito de Deus. Por isso que logo quando começa, no primeiro capítulo, Paulo trata dos atos de Deus para a nossa vida. Ele mostra para aquelas pessoas que leram a primeira vez a carta, e para nós que estamos lendo hoje, tudo aquilo que Deus fez. Mas ele traz uma coisa muito importante, que às vezes, quando a gente lê tudo aquilo que Deus fez, pode passar desapercebido para a gente. É o que ele diz lá no capítulo 1, versículo 9 e 10, onde ele escreve assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. O que ele estabeleceu em Cristo? Ele continua dizendo no versículo 10, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude do tempo. O que ele está deixando claro para a gente, em tudo aquilo que ele vai dizer dali para frente, é que Deus está restaurando todas as coisas. Se você crê em Deus, e você crê na Bíblia, você sabe que aconteceu um problema lá no início, que foi um problema do pecado, que a partir daí nos separou de Deus e faz com que a gente tenha uma natureza nossa que não deseja fazer aquilo que é a vontade dele, mas a nossa natureza nos leva a fazer o contrário. E a partir de Cristo, Deus nos restaurou com ele através de Cristo e vem restaurando todas as coisas, sejam celestiais ou sejam terrenas. Paulo está tratando então, na carta aos Efésios, de um tema muito importante. E o tema que ele está tratando é: Deus está restaurando todas as coisas. E quando ele fala disso, ele fala que essa restauração no que diz respeito às coisas terrenas, ela começa em mim e em você. E por isso que lá no capítulo, já no final do capítulo 1 e no capítulo 2, ele vai falar através da igreja. Deus quer restaurar todas as coisas através da igreja.
E quando eu estou falando em igreja, não é simplesmente uma instituição, mas é a reunião de todos aqueles que creem. Nós juntos como comunidade, nós refletimos o amor de Deus. E é por isso que ele diz que ele nos deu vida. Ele nos deu vida, o que significa que a gente estava morto. Espiritualmente a gente estava morto, ele nos deu vida, nos reuniu em igreja e ele diz lá que Cristo é o cabeça dessa igreja e nós somos o corpo. E a gente aprende também que da maneira que Deus está agindo, ele diz tudo aquilo que Deus fez, ele mostra todos os atos de Deus e ele deixa claro que então eu e você somos alvo da ação de Deus. Ele tem agido nas nossas vidas. Como que ele tem agido nas nossas vidas? Ele tem nos transformado, ele tem nos capacitado. Cada um de nós tem um chamado dentro desse organismo vivo que é o corpo de Cristo. Nós temos um chamado e ele tem nos capacitado para que a gente possa desempenhar a nossa função. O Gustavo falou, está encorpando por quê? Porque algumas pessoas estão ouvindo o chamado de Deus a servir e têm se colocado à disposição para isso. Quando chega no capítulo 4, que a gente estudou algum tempo atrás, ele diz o seguinte: Cristo está transformando vocês, mas não é simplesmente para que vocês assistam tudo aquilo que Deus está fazendo através de Cristo. Não é para vocês assistirem a obra de Deus, é para que vocês cooperem com ela. E para que eu coopere com ela, eu devo viver como Cristo quer de mim. Agora, aí talvez você deveria fazer uma pergunta, mas qual que é a forma que eu tenho que viver que reflete essa maneira que Deus quer? É a partir daí que ele entra no capítulo 5, que a gente viu no culto passado, no mês passado, a primeira maneira. Porque quando a gente começa o capítulo 5, ele diz 3 maneiras que ele quer que a gente viva. A primeira, que a gente estudou no mês passado, do versículo 1 ao versículo 6, porque ele diz que a gente quer que a gente viva em amor. E para isso, ele dá o maior exemplo que poderia dar, que é o exemplo de Jesus. Mas não de um Jesus que fez milagres, de um Jesus que doou a si mesmo. E para isso, ele usa um contraste, o contraste com o nosso egoísmo, nós que vivemos simplesmente para nós mesmos. E como reflexo desse egoísmo, ele usa 2 coisas, imoralidade sexual, ganância. São duas coisas da nossa vida que expressam o nosso egoísmo. Quando a gente vive uma vida de imoralidade, e quando a gente fala que nós estamos vivendo uma época de carnaval, infelizmente o carnaval é uma época de expressão da imoralidade que habita em nós. Você já percebeu como tem gente que às vezes passa o ano inteiro, chega no carnaval, parece que se transforma em outra coisa, né? Se transforma na verdade naquilo que aquilo que está no coração. A gente expressa muitas vezes aquilo que a gente passou escondido durante muito tempo. E a imoralidade sexual é uma expressão muito importante do nosso egoísmo, assim como a ganância, assim como a gente viver por amor ao dinheiro. E hoje a gente vai ver 2 outras maneiras que Paulo diz que a gente, como cristão, tem que viver. Se a gente tem que viver em amor, hoje ele vai dizer para nós que nós devemos andar na luz e viver em sabedoria. Então vamos ler, eu vou ler para vocês na Nova Versão Internacional, a partir do versículo 7. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Versículo 15: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus.
Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto começa, que a gente leu, com portanto, e eu canso de falar isso para vocês, vou falar mais uma vez. Toda vez que você encontra um portanto na Bíblia, ele está fazendo relação daquilo que ele vai dizer com aquilo que ele acabou de dizer. Então, se Paulo acabou de dizer que a gente não deve se deixar enganar por aquilo que as pessoas dizem, ou pela maneira como elas vivem, ele está dizendo, e ele diz para a gente não participar dessas coisas. Ele está dizendo que nós não devemos ter a mesma maneira de viver do que o mundo tem. Não importa se as pessoas dizem que é certo, se todo mundo faz assim, se hoje em dia é diferente. Ele está dizendo que a gente deve ter uma maneira diferente de viver. Ele está dizendo para mim que o problema não está, e nunca esteve, em eu ter amizades com pessoas que não conhecem a Cristo. Muito pelo contrário. Porque se eu só tenho amigo crente, eu vou pregar o evangelho para quem? Às vezes eu tenho um amigo crente que eu preciso pregar o evangelho para ele, que ele está precisando escutar. Mas eu preciso realmente ter relacionamento com as pessoas de fora. Eu preciso que as pessoas possam enxergar em mim o Cristo que habita em mim. E para isso eu preciso me relacionar com elas. Mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque não é porque todo mundo faz que é algo que é agradável a Deus. O que torna certo ou errado, segundo a teologia de Paulo e segundo aquilo que nós cremos, não é o que as pessoas dizem que é certo, mas aquilo que Deus prescreve como sendo certo. E ele dá por que você não deve fazer a mesma coisa que as pessoas fazem? E ele diz no versículo 8, porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz. Perceba uma coisa, Paulo não está dizendo que vocês estavam em trevas, ele está dizendo que vocês eram trevas. E ele não está dizendo que vocês estão na luz, ele está dizendo que vocês são luz. Ele está dizendo o seguinte: aconteceu uma transformação. Existiu uma transformação, e aqui é algo que é preciso a gente entender muito bem a respeito do que é a nossa conversão. Quando a gente diz que a gente se converteu a Cristo, algo transformou na nossa vida. E tem que ter transformado. Se não transformou, tem algo estranho com a minha declaração de que eu sou nascido de novo em Cristo. Trevas. A expressão trevas usado por Paulo aqui significa pecado. Mas quando ele está dizendo vocês são trevas, eles eram trevas, ele não está dizendo que você era pecador. É lógico, você pensa assim, eu continuo sendo pecador. Eu continuo pecando. Ele estava dizendo aqui que vocês eram pecadores no sentido de que vocês estavam separados de Deus pelo pecado que há em todo aquele que nasce nessa terra. Aquilo que nós herdamos da nossa descendência adâmica. Todos nós somos pecadores, mas houve uma transformação, e essa transformação fez com que nós deixássemos de ser trevas e passássemos a ser luz. Luz, porque habita em nós aquele que é a luz do mundo. O Cristo que você depositou a sua confiança nele, habita em você através do Espírito. E, portanto, você agora é luz. É lógico, você sabe que trevas e luz são um completamente oposto ao outro. Os dois não podem existir. Então, você já consegue aqui imaginar o que Paulo quer dizer. O que ele vai querer dizer e o que ele vai trabalhar aqui. Se você é luz, por que quando eu olho para você parece que eu vejo mais treva do que luz? O que tem de errado nisso tudo? Luz e trevas não podem existir, mas perceba uma outra coisa importante. Ele está dizendo, quando ele diz que vocês eram trevas por conta de vocês mesmos. Como todas as pessoas que são trevas porque
vivem a vida de acordo com a sua maneira de viver. Mas quando ele vai dizer que vocês são luz, ele diz que vocês são luz no Senhor. Você não é luz porque você decidiu ser luz. Você não é luz porque você quis ser uma pessoa bacana, ou porque você passou a frequentar uma igreja e aprendeu uma maneira diferente de falar, uma maneira de viver. Você é luz porque Cristo que habita em você gera luz em você. Não é então algo que depende de nós, depende do nosso relacionamento com Cristo. Ele é a fonte da luz que nós irradiamos. E no final desse versículo 8, Paulo vai fazer então uma exortação pesada: vivam como filhos da luz. Se vocês são luz, vivam como filhos da luz, e dependendo da versão que você tem, está escrito: andem como filhos da luz. O que quer dizer o seguinte: não é somente falar, mas é viver. Eu tenho que viver como filhos da luz. E quais são as qualidades que Paulo descreve aqui de filhos da luz? Ele vai dizer no versículo 9: o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Toda bondade, justiça e verdade. Bondade, a palavra que Paulo usou aqui, refere-se a todo bem moral, mas também pode ser relacionado com generosidade. Por isso que às vezes você vê uma diferença entre as diferentes traduções bíblicas. Eu poderia então dizer que é uma bondade generosa. Quando as pessoas veem você com fruto da luz que habita em você, eles veem em você uma pessoa com uma bondade generosa. É um desafio para a gente. É um desafio porque diante de um mundo mau, diante de um mundo em que a gente convive com várias situações de maldade, a gente mesmo convivendo com a maldade, o que nos é chamado é para que a gente reflita a bondade. Você já parou para pensar que o contraste entre luz e trevas? Quando você está vivendo uma situação de bondade, é impossível que as pessoas deixem de enxergar isso em você, porque isso é completamente oposto. E é uma bondade generosa, é uma bondade que não visa o seu próprio interesse, porque às vezes a gente é bom porque a gente quer ganhar alguma coisa em troca, nem que seja simplesmente um reconhecimento: nossa, que cara bacana. É uma bondade generosa porque não busca nada em troca, a não ser refletir a glória daquele que me chamou, aquele que morreu por mim. E aí ele diz que nós devemos não só refletir a bondade, mas nós devemos refletir a justiça. Justiça é uma posição de retidão diante de todas as coisas. Você confiou a sua vida na obra de Cristo? Você tem Cristo que morreu naquela cruz e que ressuscitou como Senhor da sua vida? Então é preciso que haja retidão na sua vida. É um chamado que Paulo faz aqui a um comportamento de agirmos com justiça. Isso também é um pouco complicado, porque se eu disser para você: haja com justiça própria, a sua própria justiça, a nossa justiça é torta. Quando nós somos chamados a fazer justiça de acordo com a nossa própria justiça, a justiça nem sempre é justa. Mas aqui é toda a justiça de Deus. Eu tenho que ter um comportamento reto. As pessoas têm que olhar para mim e ver que as minhas atitudes são coerentes com o evangelho que eu digo servir. Agora, não é somente eu agir com justiça, mas eu aprovar tudo que é justo e reprovar tudo que é injusto. Porque às vezes eu não faço, mas eu consinto. Como que eu consinto? Diante de uma situação de injustiça, eu não me posiciono. Eu sou conivente com uma situação de injustiça. Nós somos chamados a agir com justiça, não só tendo atos justos, mas estando do lado de tudo que é justo, tudo que é correto, estando em oposição a tudo que é injusto, dentro daquilo que você conhece, sabe ou tem capacidade de fazer. E nós temos que agir em verdade. Por que em verdade? Porque isso tem que ser algo que nasça de dentro de nós, tem que ser algo que seja verdadeiro.
Eu não posso ser alguém que age com bondade e justiça dentro da igreja no domingo. Eu tenho que ser alguém que age com bondade e justiça em todos os momentos da minha vida, onde quer que eu esteja, diante do que quer que seja. Isso, irmãos, ele não é fácil. Eu diria para vocês que sem Cristo é muito difícil. E você, mesmo estando em Cristo, muitas vezes você tem que ser exortado a ter correções de rota na sua vida, porque o mundo que nos cerca é tão do jeitinho, é tão dar jeitinho nas coisas, é tão arrumar maneiras de fazer, que às vezes a gente, poxa, mas todo mundo faz. E para complicar a nossa vida, existem certas coisas, a Bíblia não é um manual escrito em que todas as situações que você vai ver na vida está dito o seguinte: olha, nessa situação faça isso. Numa esquina aonde está girando para virar à esquerda, não vira à direita. Você não vai achar isso escrito na Bíblia. Mas ela traz princípios que são aplicáveis em todas as coisas da nossa vida, qualquer que seja. Por isso, nós temos que buscar um relacionamento cada vez mais profundo com Deus, para poder fazer o que ele diz no versículo 10, aprender a discernir o que é agradável ao Senhor, aprovando aquilo que agrada a Deus e reprovando tudo aquilo que desagrada a Ele. Ele não está chamando você para ser militante, levantar bandeira, ir para frente de lugares, protestar contra qualquer coisa. Ele está dizendo para que você tenha uma convicção interior do que é certo e do que é errado. E o que é certo é o que é agradável ao Senhor. A palavra agradável ao Senhor aqui, ela aborda uma série de coisas, como eu disse, que não estão explícitas nas Escrituras, mas ela traz princípios sempre para você fazer as melhores escolhas, aquilo que é agradável ao Senhor. Você tem que tomar uma decisão qualquer na sua vida, olha para o que você tem que decidir e faça primeiro uma pergunta: isso aqui é agradável a Deus? Eu não sei. Começa a olhar para aquilo e ver se aquilo que você está tendo que decidir é verdadeiro, é reto, é justo, é honroso, traz glória para quem? E se você começar a responder todas essas perguntas e ver que não tem problema nenhum, decida com a inteligência que Deus te deu. Mas se você encontrar nessa decisão que você tem que tomar qualquer coisa que possa de alguma maneira ser trevas diante da luz do Cristo que habita em você, é melhor você não decidir. E se você tiver dúvida, não decida, não faça. No versículo 11, ele diz o seguinte: não participem das obras infrutíferas das trevas, mas exponham-nas à luz. Quando ele disse lá para você não participar, ele está dizendo para você não participar e não ter comunhão com qualquer coisa que seja obra das trevas. Isso aqui inclui para nós ambientes. Eu vou dizer para você, tem certos ambientes que não são coerentes com a vida cristã. E aí, eu sei que isso é um assunto complicado, principalmente porque a gente está vivendo um tempo de carnaval, e vocês conhecem, assim como eu conheço, pessoas mais sérias e menos sérias que se saem durante o tempo de carnaval para pregar o Evangelho. E eu não tenho a menor condição de julgar isso. Por uma questão, eu não conheço o coração de quem está fazendo. Porque eu vou dizer para você, eu acho até que é possível uma pessoa ir para um lugar destes, onde sabe que está cercado de obra das trevas, com sinceramente o coração voltado a mostrar a luz de Cristo. Pode existir. E, portanto, se existir, não teria problemas nisso. Mas a maioria das vezes, e se você for bem sincero, as nossas motivações não são bem essas. A gente muitas vezes veste os nossos interesses errados de uma roupagem adequada para as pessoas, e aí eu vou para ambientes que eu não deveria estar, dizendo: não, mas eu estou aqui para pregar o Evangelho, quando no meu coração, na verdade, eu estou ali não é bem para pregar o Evangelho. Pode até ser para pregar o Evangelho, mas pregar o Evangelho é mais alguma coisa. Por isso, ambientes são complicados. Mas se por uma situação eu estiver em algum ambiente que seja um ambiente de trevas, o que Paulo está me chamando é para expor. Mas veja, ele não está dizendo para expor as pessoas. Ele está dizendo para expor as trevas, não as pessoas. Como que eu vou expor as trevas?
Criticar o que as pessoas fazem? Não. Eu vou expor as trevas quando eu vivo o que é certo. Por isso que ele não está chamando você aqui para ir num lugar onde só tem pessoas incrédulas e gritar que isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Essas pessoas, para elas, não é pecado, porque elas já vivem separadas de Deus. Elas já vivem uma situação de pecado. É pecado para você que é crente. E se você se envolver com isso, para você é pecado. Então ele não está te chamando para ir lá dizer para as pessoas isso que você está fazendo é pecado, porque ele não quer saber. Ele está dizendo para você estando dentro de uma situação de trevas, para que você viva o que é certo. E dessa maneira, pelo contraste, você vai enxergar o que é certo e o que é errado. Ele pede então para você expô-la. E aqui, Paulo começa um trecho do versículo 11, versículo 12, em que todas as pessoas que estudam as Escrituras acham que é um trecho realmente de difícil interpretação de qual é a intenção de Paulo. Mas o que Paulo está chamando aqui, com certeza, é que o verbo que ele usa não é simplesmente expor, mas reprovar. E aí ele diz no versículo 12, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso. Ora, se é vergonhoso mencionar, por que eu vou expor? Por isso que é um termo difícil, mas que talvez o que se acredita é que Paulo tem em mente aqui não as atitudes das pessoas que não estão em Cristo, mas a atitude de crentes que estão vivendo de maneira incoerente com o evangelho que pregam. O que se acredita que Paulo está dizendo aqui que a gente tem que expor as obras das trevas, ele não está dizendo expor as obras das trevas daquelas pessoas que não se dizem cristãos, que não foram batizados, que não professam a Cristo, mas ele está dizendo para a gente expor as obras das trevas presentes na vida da igreja. Por isso é que ele diz que aquilo que eles fazem em oculto. E aqui eu queria chamar você a refletir um pouquinho sobre a sua própria vida. Porque aquilo que a gente faz à luz do dia e que as pessoas veem que a gente faz, não reflete muitas vezes a maldade que habita no nosso coração. Talvez os pecados mais sérios da nossa vida são aqueles que a gente vive em oculto, que ninguém sabe, que um dia aparece, porque sempre aparece, mas esse é o perigo. E se a gente volta agora, alguns versículos atrás que a gente estudou na semana passada, Paulo falou sobre imoralidade sexual. E de novo eu tenho que voltar a esse assunto, porque eu acho que isso é algo que nós, como igreja, temos que sempre sondar o nosso coração. A época do carnaval é uma época em que isso aparece muito, em que às vezes eu estou sem sono e eu fico assistindo TV até de madrugada, não porque acho que eu sou um artista plástico que quer ver fantasias, mas porque eu quero alimentar na minha mente algo ligado à imoralidade sexual. Eu uso muito computador para trabalhar, eu acho incrível. Eu vou ver a cotação do dólar na TV, no computador, e aparece um link para clicar, e se você clicar, abre em alguma imagem, texto, o que quer que seja, ligado à imoralidade sexual. Quando eu estou sentado na frente com o meu celular na mão, ou com o meu computador, ou trabalhando, só estamos ali eu e Deus. Ninguém está vendo o que eu vejo, ninguém vê o que está em mim, e portanto eu estou fazendo isso em oculto. Mas sabe qual vai ser o fim disso? A destruição da sua vida, a destruição da sua mente, a destruição do seu casamento. É isso que vai acontecer, porque isso vai começar a deformar a sua maneira de enxergar a sexualidade que Deus criou, e isso vai fazer com que você seja tão transformada a sua mente, que se reflete na sua vida em agressividade, falta de paciência, indiferença e uma série de coisas. Então, se você está fazendo isso em oculto, é lógico que é vergonhoso mencionar, mas não se esqueça que enquanto você está ali, Deus está vendo tudo o que você está fazendo. Por isso que Paulo aqui muito provavelmente está tratando na vida dos crentes. É por isso que ele diz no versículo 13, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível,
pois a luz torna visíveis todas as coisas. A luz tem o poder de transformar todas as coisas. E, portanto, quando você está vivendo situações na sua vida de trevas, a melhor maneira de isso ser transformado é expor isso à luz. Não é simplesmente eu deixar de fazer algo, mas eu passar a fazer algo de outra maneira. Você encontra Paulo em outros trechos da Bíblia dizer que a gente tem que se despir do velho homem e se revestir do novo. Não adianta você tirar a roupa do velho homem e ficar nu. Você tem que tirar a roupa do velho homem e vestir a roupa do novo homem. Então, eu tenho que expor as coisas à luz, ocupando o tempo que eu ocupava com aquilo, com coisas que são da luz, com coisas que falam do Evangelho, com coisas que servem as pessoas, com coisas que refletem o amor, a justiça, a verdade e a retidão. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que, então, produzir luz, e quanto mais próximo de Deus eu vou fazer. E aí no versículo 14 ele usa uma expressão interessante, porque ele diz: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. E aí você diz: aonde foi dito isso, Paulo? Não sabemos onde foi dito isso, porque se você buscar especificamente esse trecho nas Escrituras, você não vai achar em lugar nenhum. Uns acreditam que Paulo está fazendo menção a um cântico que era cantado pela igreja primitiva, mas talvez existe um autor que eu tenho lido para poder preparar essas pregações em Efésios, Harold Renner, em que ele diz o seguinte, que para ele, Paulo está fazendo uma citação aqui de Isaías 51, e quando você vai ver Isaías 51, é uma situação em que o povo está vivendo um cativeiro babilônico, e estão vivendo uma situação, e aí lá no meio assim eles dizem para Deus: ó Senhor, desperta. É como se dissesse o seguinte: nós estamos sofrendo, Senhor, o Senhor está dormindo, desperta. E eles dizem isso, e que você continua a leitura, Deus compara o povo a uma viúva embriagada, sentada em cima de toda uma destruição e de escombros, e ele diz para eles: despertem vocês. Então, o que ele está dizendo assim, quando às vezes a gente está, desperta, o Senhor diz: despertem vocês. É um chamado para nós como igreja a despertar e mostrar a luz que está em nós. Não é simplesmente saber, não é também viver, mas viver de maneira que as pessoas possam enxergar isso na minha vida e na sua vida. Por quê? Para eu ser reconhecido? Não, para que as pessoas possam ver aquilo que Cristo fez na vida de vocês. Para que quando, por exemplo, a gente vem aqui, quando a gente tem um culto de batismo, e a pessoa vem e conta tudo aquilo que ela era, é batizada depois disso, eu acho até interessante, né? Tem gente que às vezes chega aqui e conta uma vida toda de desgraça, aí fala: eu conheci Jesus, e fica um silêncio. Esse é o ponto principal mesmo, mas o que mudou? Aí a gente volta lá no versículo 7 e 8, o que transformou? Nós não podemos ser os mesmos, tem que ter transformação, nós temos que ser instrumentos de Deus para a sua bondade generosa, para a sua justiça, para a sua verdade nesse mundo. E aí no versículo 15 ele vai mudar um pouco o tema, porque ele saiu de uma situação de luz e trevas para uma situação de sabedoria e insensatez. Ele diz no versículo 15: cuidado com a maneira como vocês vivem, não sejam insensatos, mas sejam sábios. Andem com cuidado nesse mundo, andem com sabedoria. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Paulo, como judeu, conhecia muito bem e faz aqui algumas citações que podem ter referência a Provérbios. Mas como que andar em sabedoria? Ele diz no versículo 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aqui chegou aonde todo mundo queria. É para aproveitar a vida, então, que Paulo está dizendo aqui. É para poder aproveitar a vida, então, vamos aproveitar a vida. É para aproveitar a vida, mas não para aproveitar a vida da maneira como as pessoas dizem que a gente deve aproveitar. Ontem a gente teve uma tarde muito legal aqui. A gente passou um dia encalorado, um dia legal, a gente comemorou o aniversário de 2 queridos amados, a gente comeu bolo, a gente comeu coisa, a gente jogou vôlei, a gente orou, a gente leu as escrituras e a gente cantou. Foi muito bom o dia que a gente passou. A gente não aproveitou o dia,
Talvez na visão das pessoas que gostam, por exemplo, de carnaval, vocês não estão aproveitando o dia, estou eu aqui bebendo, né, fazendo, eu que sei o que é aproveitar a vida. Será? Eu entendo que a gente ontem aproveitou muito o dia. E quando Paulo diz aqui, para que a gente aproveite cada oportunidade, porque os dias são maus, ele está dizendo para a gente não perder tempo. E você talvez tenha uma versão bíblica que está dito o seguinte, remindo o tempo. Se você usa outra versão, está escrito remindo o tempo. Existem duas palavras gregas para tempo. Uma tempo é ligar a palavra cronos, que está ligada com a hora, com o relógio, por isso que vem cronômetro. E a outra palavra é kairos, que é a palavra que significa momento, tempo, fase. Então é essa palavra que usa aqui. E quando ele usa, e na sua versão que está escrito remindo o tempo, a palavra remir é como se fosse libertar alguém da escravidão. Então o que Paulo está dizendo para eles, aproveitem ao máximo cada oportunidade. E como que você vai aproveitar ao máximo cada oportunidade? Libertando esse mundo das trevas que ele vive. Isso tem que começar na sua própria vida. Agora, tá, mas como que eu vou fazer isso? Para você poder entender, vai no texto de Colossenses capítulo 4. Porque o texto de Colossenses é tido como o texto irmão de Efésios. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Colossenses 4 e 5. Aqui na Nova Versão Internacional, ele está escrito o seguinte, olha como é que é parecido com o texto que a gente acabou de ler. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Portanto, dentro da mentalidade de Paulo, o que significa aproveitando ao máximo cada oportunidade? Paulo está pensando naquelas pessoas de fora, naquelas pessoas que não conhecem o Evangelho. Que você possa então manifestar a luz de Cristo aos incrédulos. Aproveitar o tempo é manifestar a luz de Cristo aos incrédulos. Você vai ter contato com alguém hoje que está longe do Evangelho, que não serve o Evangelho, seja a luz na vida dessa pessoa. Reflita a luz de Cristo em tudo aquilo que você vai fazer, dizer durante esse momento. E aí no 17 ele diz, portanto não sejam insensatos, mas procurem conhecer qual é a vontade do Senhor. E aqui tem uma coisa muito interessante, conhecer qual é a vontade do Senhor. Essa é uma expressão muito comum no nosso meio, qual que é a vontade de Deus para isso, para aquilo. Eu chego às vezes numa encruzilhada e qual que é a vontade de Deus? É para lá ou para cá? E aqui, irmãos, e às vezes eu tenho que tomar uma decisão, eu pego a Bíblia e abro, para poder, boto o dedo para ver qual que é a vontade de Deus para mim naquela situação. Essa não é a melhor maneira de você buscar qual é a vontade de Deus para a sua vida. A maneira correta que Paulo está dizendo aqui, é que as nossas decisões têm que ser baseadas na luz. Então a vontade do Senhor para a minha vida é tudo aquilo que irradia a luz de Cristo. Essa é a vontade de Deus, é isso que ele está dizendo. Você tem que comprar um carro, quero saber se é a vontade de Deus para comprar o carro. A primeira pergunta que eu faço para você é a seguinte, você tem dinheiro? Não tenho. Então, como é que você vai comprar? Não, eu vou fazer dívida. Você consegue pagar a dívida? Não consigo. Então, desculpa, mas não tem glória de Deus nisso. Porque se você vai depois comprar um carro e não vai pagar, e você vai ser entendido pelas pessoas como um mau pagador, será que você está andando na justiça? Será que você está tendo uma vida reta? Então, a vontade de Deus já está dita, não compre, junte dinheiro primeiro e compre depois. Então, são certas coisas que a gente tem que mudar no nosso dia a dia. E aí no versículo 18, ele vai falar contra o carnaval, né? Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. E Paulo está condenando sim a embriaguez. E ele está condenando a embriaguez assim como a Bíblia condena todos os excessos, mas nós precisamos deixar de ser um pouco hipócritas, porque a gente condena a embriaguez, mas a gente não condena com a mesma força a glutonaria, e os dois são excessos. Se eu como demais ou se eu bebo demais, eu estou excedendo de qualquer jeito.
E a gente parece que usa um peso tão grande às vezes para a pessoa. Eu tenho sim que dizer que o embriagar, ele é contra a vontade de Deus para a minha vida. Mas como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso vivendo o que é correto, vivendo tudo aquilo que Deus me concede de uma maneira correta. Porque se eu pudesse usar esse texto para dizer que é pecado beber, então eu vou dizer para você que é pecado comer. Porque se quem come demais é pecado, então qual que é o problema? O problema aqui não está no beber, o problema aqui está no embriagar. E quando ele está falando isso, ele está fazendo uma referência a Provérbios capítulo 23, versículo 31, que a gente não vai ler, você lê depois. E por que ele usa que leva a libertinagem? Porque leva uma vida desordenada, diante de uma falta de controle sobre a sua própria vida. Você sabe que um bêbado não tem controle sobre o que pensa, o que fala, o que faz. E da mesma maneira, embriagar, eu não tenho nenhum controle. E qual que é o contrário disso? O contrário disso é deixar-se encher pelo Espírito. Veja, não é ser cheio do Espírito, é deixar-se encher pelo Espírito. Paulo não está fazendo um contraste entre o Espírito e o vinho. Paulo está fazendo um contraste entre eu ter uma mente, uma atitude libertina e ter uma atitude de acordo com o Espírito, os dois estados. É isso que ele está comparando. Que é a libertinagem, o vinho vai me levar à libertinagem. Deixar-se encher do Espírito vai levar a ter mais comunhão com as pessoas e obediência. Encher-se do quê? Do que o Espírito vai me encher? Ele vai me encher da vontade do Senhor. E aqui eu vou de novo pegar emprestado o texto de Colossenses. Colossenses capítulo 3 agora, versículo 16, que de novo explica para a gente um pouco melhor o que significa deixar-se encher do Espírito. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Agora volta para Efésios capítulo 5 e lê o versículo 19 e 20. Ele diz assim: falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a consequência de se encher do Espírito? É a mutualidade. Aconselhem-se uns aos outros, falem entre si, como diz em Efésios. Então, ser cheio do Espírito, ser enchido pelo Espírito, não é simplesmente eu estar cheio do Espírito na minha casa. Eu estar cheio do Espírito, é necessário que eu esteja vivendo a comunidade, aonde eu estou cheio do Espírito e eu manifesto isso na vida de todas as pessoas, falando entre si, é o que ele diz em Efésios, e cantando depois. Ele está ligando então aquilo que a gente fala, a pregação da palavra e os nossos louvores. Ele deixa claro aqui a necessidade da mutualidade. Assim é estranho, né? A gente dizer que a gente está cheio do Espírito e a gente vir para a igreja, o pessoal está cantando aqui, a gente está de boca fechada ali embaixo. É pelo menos estranho, porque o estar sendo cheio do Espírito deveria nos levar, no mínimo, a cantar. Não importa se você é afinado ou desafinado, o que Deus quer não é a sua afinação, Ele quer o seu coração, e essas músicas têm o poder de fazer isso em nós. E esse trecho também é uma mensagem para aqueles que estão aqui, levando uma igreja de adoração. Eu tenho que buscar fazer o melhor que eu posso sempre, porque eu estou sendo um instrumento de Deus. Isso deveria ser um motivo de alegria para todo aquele que tem a oportunidade de cantar ou tocar, porque é ser instrumento de Deus para levar as pessoas a fazerem aquilo que a palavra diz, cantar louvores a Deus. O que a gente pode aplicar isso na nossa vida, além de tudo que a gente já falou? Algumas coisas que eu queria que ficassem para vocês. A primeira delas é que o encontro verdadeiro com Cristo tem que gerar transformação. Eu tenho que ver transformação, eu tenho que ver a luz de Cristo. Isso não é uma coisa que acontece assim instantaneamente em todos, mas ele é um processo contínuo e é preciso que a gente esteja caminhando nessa transformação dia a dia. É preciso que eu esteja buscando essa transformação. Se ela é mais rápida para alguns, é mais lenta e progressiva para outros, ela tem que acontecer em todos. Se você olha para a sua vida sem Cristo e ela é a mesma com Cristo, talvez Cristo não seja o Senhor da sua vida.
Talvez não seja. E é preciso que eu seja transformado de maneira a cada vez mais refletir a luz de Cristo. Segunda coisa que eu queria que a gente tirasse disso é para você tomar muito cuidado com o ambiente de trevas. Muito cuidado. Alguns eu tenho que estar e eu não tenho que fazer. Eu trabalho num lugar onde é um lugar complicado, porque as pessoas... Eu trabalho numa fábrica, que não é nenhum problema, não é nenhum lugar promíscuo, mas que às vezes o cara trabalha numa fábrica e o ambiente da fábrica é ruim. Eu uma vez discipulei uma pessoa que ele disse que ele trabalhava numa fábrica e era comum, enquanto eles estavam no horário de descanso, que as pessoas compartilhavam, na época era só revista, né? Faz tempo isso, revistas pornográficas e tudo mais. E ele sempre participou daquilo. Quando ele se converteu, ele falou, entendeu que isso não era legal. Eu nunca tinha falado nada para ele. Ele falou, isso não está de acordo com o padrão de Cristo. E ele chegou na fábrica, o pessoal começou a compartilhar aquilo, ele não falou nada, não criticou nada, só levantou a gente, dá licença, eu preciso ver alguma coisa, saiu e foi. E aí todo mundo, virou crente agora? Ele falou, não virei crente, mas eu conheci Jesus. Ele só falou isso. E aí ele falou que começou a criar um climão, porque chegava no horário de intervalo da fábrica, o pessoal falou, pronto, fulano está aqui, é melhor a gente não fazer nada. Ele não precisou criticar ninguém. Ele simplesmente passou a agir como luz num ambiente de trevas. Mas se você tem um ambiente que você é convidado e que você sabe que é um lugar onde você pode pecar, pense duas vezes antes de aceitar o convite. Outra aplicação que eu acho que a gente poderia fazer na nossa vida desse trecho é para a gente acordar como igreja, para a gente fazer diferença na vida das pessoas que Deus tem trazido até nós, para eu anunciar o Evangelho, para eu pregar o Evangelho em toda e qualquer situação. E para isso, eu tenho que sair muitas vezes do meu comodismo. Gente, um carnaval é um momento ótimo para a gente poder ficar em casa, fazer um churrascão, né? E ainda não convido ninguém, porque a carne está cara, então é só eu e mais um, né? Porque senão vai comer muito e não vai ter um problema. E tudo bem, muitos de nós podemos fazer isso, não tem nenhum problema. Mas é uma grande oportunidade para a gente poder ter um momento de comunhão também, como igreja. A gente, em todos os momentos que a gente tiver juntos, poder, por exemplo, amanhã à noite, você tem algum programa para amanhã à noite? Se você não tem, eu tenho um convite para fazer para você. Amanhã às 20 horas, a gente tem uma vigília de oração aqui na igreja. O pastor Daniel, que está sentado ali, está organizando para a gente uma vigília de oração amanhã a partir das 20 horas. Que tal, ao invés de você ficar assistindo desfile das escolas de samba na TV, você vir aqui para a igreja, para juntos, como irmãos, a gente está orando por todos os motivos que nós temos para orar? Não seria algo mais agradável a Deus? Será que você precisaria ainda colocar numa balança, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Que eu fique em casa assistindo desfile de escola de samba ou que eu vá na igreja orar? Eu acho que a gente não precisa fazer essa pergunta, né? E que cada momento de comunhão na igreja possa ser prioridade na nossa vida. Como já foi dito pelo Gustavo, foi dito por mim, hoje a gente teve um momento muito especial aqui e a gente pretende ter outros, mas isso precisa estar no meu coração. Eu preciso ser motivado a estar presente em todos esses momentos para ser luz. Você fala, eu não tenho nada a oferecer. Se você tem Cristo na sua vida, você tem tudo a oferecer. Você não precisa de mais nada. Basta você ter aquilo que é mais importante, que é a pessoa de Cristo na sua vida e disposição de alguma maneira. Nós temos um ano de 2025 para nossa frente, por nós aqui na frente. Olhe para tudo aquilo que Deus tem nos oferecido como meios de abençoar pessoas de fora e pessoas de dentro. Senhor, eu de alguma maneira quero participar disso. Por quê? Por amor a Cristo. Hoje na escola bíblica e aqui durante o tempo de ceia, eu falei uma coisa que ela tem que ser verdade na nossa vida. Porque a gente olha para Cristo e a gente fica imaginando assim, nossa, se eu tivesse lá com Jesus, vendo Jesus pegar um cara que nasceu paralítico e esse cara andar, ou de repente, se eu visse uma mulher que tinha demônios e Jesus liberta, se eu visse uma menina que estava morta e Jesus ressuscita, puxa vida, se isso acontecesse, você já parou para pensar
que você tem algo muito maior do que isso. Porque Jesus, enquanto estava aqui, fez e abençoou a vida de algumas pessoas, sim, mas com a morte e ressurreição dele, e com ele, com o Santo Espírito habitando na sua vida, milhares de pessoas podem ser alcançadas por essa mensagem e transformadas por isso. Nós vivemos um tempo de privilégio, um tempo de compartilhar o Evangelho. O que ele nos pede? É o que o autor de Hebreus diz: deixando o pecado que você está correndo com ele nas costas, corra a corrida do que você foi chamado. Seja a luz, viva a luz, reflita a luz na vida de outras pessoas. Amém? Que Deus os abençoe no restante desse carnaval e que você possa ter um momento de comunhão em família sua e família estendida. Amém? Eu queria convidar vocês a ficarem em pé para mais uma ministração de um cântico final. E antes disso, a gente vai agradecer a Deus em oração por esse momento e por aquilo que ainda nos espera nessa semana. Pai, mais uma vez eu te agradeço, porque o Senhor é bom, porque a sua bondade pode ser vista em nossa vida e através da nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que nos use, cada um aqui que te conhece e que o Senhor chama pelo nome, que possa ser instrumento do Senhor durante esses dias na vida de alguma pessoa. Que cada um de nós possa ter no coração e na mente uma pessoa que durante esse carnaval vai procurar fazer diferença na vida dele, sendo luz na vida dele, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.